Rejeitada em primeiro turno a reposição parcelada dos servidores. Diretor garante o equilíbrio financeiro do Ipazem. Essas e outras informações você vai ver agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. A proposta de reposição de 5% para os servidores municipais foi rejeitada em primeiro turno na sessão da última quarta-feira. O projeto volta à pauta de votações nesta segunda. Em clima de tensão, os vereadores apreciaram os projetos que tratam da reposição salarial do funcionalismo. Os servidores mais uma vez lotaram o plenário para acompanhar a votação. Eles estão em greve há 3 semanas. Representantes do Sindiprof-NH e do Grêmio Sindicato têm vindo à Câmara desde então pedir a retirada ou a rejeição das propostas. Eles argumentam que as matérias representam perda real nos salários. Os parlamentares, integrantes das comissões relacionadas com os projetos, reuniram-se durante a sessão para debater a constitucionalidade dos projetos. Os vereadores solicitaram um parecer do Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, o IGAM, o qual argumentou pela inconstitucionalidade do parcelamento. A Prefeitura, por sua vez, alegou a legalidade da matéria. De acordo com um documento do Executivo, existem vários índices inflacionários diferentes. O PL 41 de 2015 do Executivo prevê a revisão sobre o vencimento padrão de março de 2015, a ser concedida a partir de 1º de abril. Já o projeto 42 de 2015 acrescentava 3,4%, mas somente a partir de 1º de novembro ao vencimento padrão de março de 2015. Todos os vereadores presentes votaram contra os projetos 41 e 42, menos o presidente, que apenas delibera em caso de empate. Sérgio Ranisch e Antônio Lucas estavam em representação e Nason Luciano estava ausente. Na Câmara de Novo Hamburgo, os projetos são sempre apreciados em 2 turnos. Um dos objetivos é tornar o processo ainda mais transparente. O resultado que vale, de fato, é o da segunda votação, que deve ocorrer nesta segunda-feira. A concessionária de energia elétrica deve alinhar os fios e realizar a manutenção dos postes, conforme o projeto aprovado na semana passada. A proposta determina ainda que ela deve notificar as demais empresas que utilizam essas estruturas como suporte de seus cabeamentos. Após a notificação, as empresas têm o prazo de 10 dias para regularizar a situação de seus cabos e outros equipamentos. A proposta, de autoria do professor Issurcó, altera o Código de Posturas, que é a Lei nº 85 de 1954. Instituído o regimento interno do Conselho de Ética da Câmara por meio de proposta aprovada na última semana. O projeto de resolução é de autoria da mesa diretora. O Conselho está previsto na Resolução 4 de 2001, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo. É constituído por um vereador indicado pelo líder de governo, outro indicado pelo líder da oposição e um vereador indicado pela mesa diretora. O mandato é de 2 anos. A substituição de membros do Conselho que forem alvo de investigação foi normatizada por meio de um outro projeto de resolução aprovado também na semana passada. A Marcha para Jesus contra as drogas em favor da família passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. A manifestação deve ser realizada anualmente na semana do aniversário de Novo Hamburgo. De acordo com a justificativa, a primeira Marcha para Jesus foi em 1987 em Londres. Hoje ela é realizada em mais de 100 países e reúne diversas denominações. A primeira edição do evento no Brasil ocorreu em 1993. A seguir, o diretor garante boa situação financeira do Ipazem. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br.
Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. O diretor administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores, Geraldo de Araújo, falou sobre a situação financeira da entidade na sessão da última quarta. O convite foi do vereador Gerson Petef. O diretor garantiu que o Instituto possui receita suficiente para pagar as aposentadorias. Araújo explicou que as decisões sobre o equilíbrio financeiro da entidade são feitas por um atuário, um profissional com formação específica, conforme exigência do Ministério da Previdência. Segundo ele, atualmente é necessário que exista um crescimento anual de 6% além do índice da inflação. Os vereadores fizeram alguns questionamentos. Araújo destacou que pendências do Executivo com o IPAZEM chegam a 7 milhões de reais. Ele reiterou que o Instituto tem um patrimônio de 260 milhões de reais da Previdência e 45 milhões da assistência. Para tranquilizar até os servidores, porque foi colocado aqui nessa casa também que o Instituto estava praticamente falido, que nós não tínhamos dinheiro para honrar as aposentadorias futuras, que se a Prefeitura parasse de fazer os repasses pro IPAZEM, e daqui a 3, 4 meses não haveria dinheiro para a aposentadoria. Isso aí é uma inverdade, e por isso nós fizemos questão de trazer essa lâmina. E na lâmina ali aparece, tem um dado, um ano muito importante aqui, que é o ano de 2071, que vai ser o período, mantidas as condições atuais do Instituto, as leis vigentes, será o ano que as receitas oriundas da nossa contribuição, da contribuição da Prefeitura e dos rendimentos financeiros não vai conseguir cobrir a despesa que o Instituto terá em 2071. Isso é uma preocupação a longo prazo, mas também é uma garantia que o IPAZEM está sólido, as finanças estão bem seguras e que isso é mais um estímulo para nós continuarmos contribuindo e também buscarmos as informações junto ao IPAZEM, porque o IPAZEM não é do prefeito, o IPAZEM não é dos diretores, o IPAZEM é de todos nós. Vereadores falam sobre a expedição pela preservação da bacia do Rio dos Sinos e encontro promovido na Câmara. Eles integram o Comitê Legislativo de Acompanhamento das Ações do Pró-Sinos. A necessidade de se ampliar o tratamento do esgoto por meio da criação de uma agência reguladora das águas para o Estado foi uma das principais conclusões da reunião. O presidente do grupo de trabalho, Aloysio Bamberg, de Canoas, destacou que há cerca de 1.600.000 habitantes nos municípios do Vale. Sérgio Hanisch, que é integrante da Comissão de Meio Ambiente e representante de Novo Hamburgo na expedição, salientou que o papel dos vereadores é fiscalizar e que a navegação foi uma das maneiras encontradas pelos parlamentares de fazer isso. O secretário de Meio Ambiente de Novo Hamburgo, Eduardo Antônio Bonato, destacou a necessidade de se destinar mais recursos da União e do Estado para o saneamento e destinação do lixo. O Pró-Sinos, o consórcio é justamente para buscar os valores para que as prefeituras possam encampar. Tudo isso nós sabemos. O Comitê Sinos, por sua vez, tem que aplicar os estudos, fazer o levantamento dos estudos e, em tese, deveria de nos dar os parâmetros para agir na bacia do Rio dos Sinos. O Pró-Sinos é um consórcio público que tem como objetivo promover ações, projetos e programas voltados ao saneamento básico da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. E o comitê parlamentar é formado pelos representantes das câmaras dos municípios que compõem a bacia dos Sinos, cujos prefeitos assinaram a adesão ao Pró-Sinos. Alexandre Reis, do coletivo Consciência Coletiva, lamentou o descaso com prédios históricos de Novo Hamburgo. Ele participou da sessão plenária da última segunda-feira.
Segundo Reis, Novo Hamburgo perdeu 50 imóveis que constavam do inventário arquitetônico e cultural. Nós estamos com todo o patrimônio cultural de Novo Hamburgo à mercê de qualquer tipo de proteção municipal, sendo que existe na legislação nacional e estadual uma obrigatoriedade que o município, no artigo 216, junto com a comunidade, proteja, promova esse patrimônio cultural que, na verdade, ele é de interesse nacional. O vice-presidente da Defesa Civil do Patrimônio Histórico, Jorge Stocker Júnior, afirmou que o grupo não tem conseguido se reunir com o prefeito para falar sobre essa situação. Ele mostrou no telão uma série de fotos de imóveis históricos em péssimo estado e acredita que Novo Hamburgo está vivendo um momento de decadência na cultura. Rafael Reis, pai de um aluno da rede municipal, usou a tribuna para defender a mobilização dos professores. O convite foi de Surcó. Parabéns aos professores mobilizados. É um grande desrespeito com a categoria o descumprimento da lei de reposição na database, o que obriga toda essa mobilização. O Executivo está indiretamente desrespeitando a comunidade, pois nossos filhos estão sem aula todos esses dias. Ou seja, a greve se dá porque o Executivo não está cumprindo uma lei. Nesse caso, a greve é um direito que deve ser respeitado. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Para falar sobre as solicitações de melhorias dos vereadores, nós vamos conversar com a repórter Samantha Lopes. Oi, Samantha, tudo bem? Quais foram os pedidos encaminhados pelos vereadores? Olá, Daniele, tudo bom? Na semana passada, 63 indicações e pedidos de providências fizeram parte do expediente. Enfermeiro Vilmar aponta que é preciso recolher entulhos em diferentes locais como na rua Santa Vitória do Palmar, esquina com a rua Arroio Grande, no bairro Jardim Mauá, na rua Carlos André Becker, em Lomba Grande, e na rua Quintino Bocaiúva, no centro. Raul Cássio solicita melhorias na iluminação da Praça Guilherme Bernard, na rua Manaus, bairro Boa Vista. Já seu colega de partido, o inspetor Luz, propõe asfaltamento em trechos das ruas Macapá e Santarém, localizados entre as ruas Santa Teresa e São Leopoldo, no bairro Liberdade. Patrícia Beck faz diversas sugestões de melhorias para a cidade. Entre elas, poda de árvore na rua Aimoré, no Ideal, conserto de buracos na rua Ernesto Santos Leal, no São Jorge, no passeio público da rua Embuia, no Guarani, e recolhimento de entulhos na rua Castelo Branco, no Canudos. Professor Surcó pede substituição de poste de madeira por de concreto na rua São Jerônimo, no Jardim Mauá. E sugere à Prefeitura
o fechamento da parte superior das placas de sinalização e de nomenclatura de ruas, a fim de evitar o acúmulo de água parada das chuvas e focos do mosquito transmissor da dengue. Jorge Tach aponta demandas do bairro Pátria Nova como recolhimento de lixo e entulho acumulado na rua Getúlio Vargas, vistoria para solucionar problema de lâmpada acesa no período diurno na rua Confraternização e estudo de viabilidade para a construção de bueiro na Avenida 1º de Março. Por fim, Gerson Petef pede a retirada de árvores que geram transtornos e riscos na Maratá, no Jardim Mauá. Estas foram as indicações e os pedidos de providências da última semana. Na semana passada, começou a tramitar o projeto de lei 47 de 2015. O PL autoriza a concessão de subvenção de natureza cultural à entidade que menciona. Para saber mais sobre os projetos que estão tramitando na casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. Veja agora as atividades que acontecem na Câmara nesta semana. Na sessão desta segunda-feira, Martin Beren, da Sociedade Aliança, falará sobre o aniversário de 127 anos do local. Na quarta-feira, dia 27, parte do expediente será destinado a homenagear o Instituto de Beleza da Dona Tere, que completa 45 anos de existência, e a proprietária Dona Tere pelos seus 45 anos de profissão. A iniciativa é da vereadora Patrícia Beck. A sessão de quarta-feira também presta homenagem ao Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos, o IBTEC. O requerimento é do vereador Fufa Azevedo. Para saber mais informações sobre o Legislativo, acesse portal.câmaranh.rs.gov.br ou os demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.